Aleluia, 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 aleluia. Bom dia, queridas mães. Tudo bem com vocês? Se eu pudesse acalmar esse frio, eu iria fazer esse milagre aqui hoje para vocês, porque hoje é o dia de vocês, dia de alegria, dia de celebrar a vida de todas as queridas mães, de todas as mulheres. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para escutarmos a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso, a palavra da salvação, a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso. Podemos perceber na primeira leitura qual o foco, o assunto exato na primeira leitura. A questão é a palavra. Lembrando, foi apresentado uma personagem na primeira leitura, o nome dele é Felipe. Não Felipe é o discípulo ou o apóstolo, mas lembrando, semana retrasada, teve uma conversa entre os gregos e os hebraicos. Os gregos disseram, mas precisamos de cuidar das nossas viúvas, porque elas não têm ninguém para cuidar delas, precisamos de pessoas para cuidar, porque nós precisamos de evangelizar a cidade, mas precisamos de alguém ou alguns homens para cuidar delas. O que fez Simão Pedro e também Tiago? Eles escolheram 7 homens, 7 seguidores de Jesus, para ordenar eles diácono. Então Felipe era um desses 7 homens. E aí o que fez Felipe na primeira leitura? Ele foi enviado para evangelizar o povo da Samaria. Mas nós vamos ver uma coisa que é muito importante na primeira leitura. Quem era Felipe? Qual era a profissão dele? Não foi mencionado na Bíblia, mas ele saiu na mesma cidade do que Pedro e André, que significa que provavelmente ele é um pescador. Mas quando ele se tornou diácono, ele levava a palavra de Deus para o povo da redondeza. O que aconteceu? Ele usava o que? A palavra para fazer milagre, curando algumas pessoas e sarando algumas feridas. O que a gente descobre hoje? O poder da palavra. A palavra tem um poder imenso, queridos irmãos, queridas irmãs. Entrando de novo na Sagrada Escritura para que possamos saber o poder da palavra. No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Tudo bem. Para criar o mundo, o que Deus usou? Ele usou o quê? A palavra. Haja luz, e a luz foi? Tudo bem. Lembrando, Jesus, para realizar os milagres, o que ele usou? A palavra. Para ressuscitar Lázaro, o que Jesus usou? Palavra. Para fazer milagres, fazendo as multiplicações dos pães, Jesus usou o quê? Palavra. Benção se fez como? Com coisas ou palavras? Palavras. Por isso que saiu na língua latina que disse benedicere, dizendo o bem. É todas as vezes que você fale coisas positivas, palavras boas, é todas as vezes a sua vida vai ser uma vida abençoada. Mas se por acaso você não pronuncia coisas positivas, palavras positivas, com certeza você vai ser pesada. É igual, um sábio é aquele que sabe medir as palavras, sabendo qual momento falar e qual momento ficando em silêncio. E a pessoa que não sabe o poder da palavra fala de qualquer jeito, mas depois vai se arrepender. Por isso, queridos irmãos e irmãs, todas as vezes que você sabe, se você souber o poder da sua palavra, você iria falar sempre coisas positivas para que você possa receber cada momento, cada hora a sua bênção. Vocês não perceberam uma coisa na vida de vocês, queridos irmãos, queridas irmãs? Agora nós vamos entrar na realidade. Aqui no Brasil, vocês têm uma cultura. É uma cultura abençoada
e maravilhosa. Porque quando tem uma criança, está numa família católica, a primeira coisa que a família ensina, a benção mãe, benção pai. O que responde pai ou mãe? Deus te... Então, usando essas palavras, a vida da sua criança ou do seu filho, da sua filha, não vai ser abençoada? Sim, porque após Deus, a mãe e o pai têm poder para abençoar o filho. Então já na primeira leitura nós descobrimos o poder da palavra, e todas as vezes que você fale coisas positivas, a sua vida vai ser uma vida abençoada, etc. No evangelho de hoje, nós podemos descobrir o poder do Espírito Santo e o valor da terceira pessoa da Santíssima Trindade em nossa vida e também dentro da Igreja Católica. Lembrando, segundo a doutrina da Igreja Católica, nós temos um Deus em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento, Deus estava aonde? No céu. No Novo Testamento, Ele estava do lado de nós. Porque, lembrando, Jesus disse: o Pai está em mim e eu. Então, Jesus estava perto de nós. E agora, onde que está Deus? Em nós. Muito bem. Por quê? Jesus é também o Espírito Santo. Lembrando, na Sagrada Escritura tem essa passagem que disse: você é o templo do Espírito Santo. Então, se por acaso nós somos templo do Espírito Santo, com certeza o Espírito Santo está dentro de nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É incrível esse pensamento, essa doutrina. Pensando bem, esse é o mistério para nós católicos. Nós vamos pensar: uma pessoa que faz pão na padaria, fazendo pão caseiro. Alguém gosta de pão caseiro aqui? Um pão delicioso. Pode dizer: esse pão é delicioso e eu vou morar nesse pão? Pode habitar nesse pão? Com certeza não. Uma pessoa que gosta de fazer vera sírio pascal. Você sabe, essa vera, esse sírio pascal é lindo. A pessoa pode dizer: ah, simboliza o Espírito Santo, eu vou morar, vou habitar nessa vera. De jeito nenhum. Mas nós somos criaturas de quem? De Deus. O que fez Deus? Ele está habitando dentro de nós e no meio de nós. Por isso ele disse: nós somos templo do Espírito Santo. Mas se você fecha o seu coração, Deus não vai conseguir entrar dentro da sua vida. Às vezes a gente convida o Espírito Santo para visitar, mas o Espírito Santo não quer visitar, mas quer habitar dentro de nós. Por isso, quando na Igreja Católica a gente reza: Espírito Santo, vinde, fala em mim, Espírito Santo, vinde, orar em mim. Mas estamos cantando, o Espírito Santo não quer falar orar, ele quer pousar, quer morar, permanecer para sempre dentro da nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, rezemos sempre, peçamos a presença do Espírito Santo dentro da nossa vida, para que ele possa guiar, orientar os nossos passos e revelando o rosto divino de Deus Pai Todo-Poderoso para cada um de nós. Tudo bem? E aí hoje é um dia especial por cada mãe. Você acha que Jesus não tem um plano para cada mãe que está aqui? Ele tem. Sim, ele tem. Vocês lembrarem essa passagem bíblica? Jesus estava entrando numa cidade. O que aconteceu? Ele viu uma mãe chorando porque morreu o seu único filho. Essa mãe era viúva, perdeu o marido e acabando de perder também o filho. O que fez Jesus? Ninguém procurou Jesus, não. Jesus falou: para. Ele tocou o caixão e ele ressuscitou esse filho. Lembrando, um filho é um sonho de cada mãe. E, pensando bem, um filho que morreu é como se fosse um sonho perdido. Uma vida
que é uma vida acabada. Jesus ressuscitou, esse filho revela que Jesus não quer ver o sofrimento dessa mãe e também promovendo, dizendo para essa mãe: você não vai parar de sonhar, eu quero o seu bem, eu quero a sua alegria. Às vezes mesmo uma mãe, uma mulher que não quer um filho, Deus deu, é porque Deus quer revelar o poder e o valor de cada filho na vida de uma mãe. Às vezes você não estava preparado ou preparada para ter um filho, mas espera aí, o filho é um fruto do amor de Deus Pai Todo-Poderoso e também de uma mãe e um pai. Eu sei que não é fácil. Quando você é mãe, você tem um filho, você vai aprender a passar noite sem dormir. Quando você é mãe, você vai aprender a fazer coisas para defender seus filhos. Quando você é mãe, você está pronto ou pronta para defender e fazendo o que quiser para salvar a vida do seu filho ou da sua filha. Quantas mães que choraram, que ficaram muitos tempos sem falar por causa de um filho. Mas é muito triste também de ver que muitos filhos não sabem o valor de uma mãe. Não respeita, humilha, deixando uma mãe sem comer às vezes. Porque às vezes, tudo bem, a minha mãe está em casa, tá? Quantas vezes a gente está assistindo filha ou filho falando de qualquer jeito, gritando em cima da mãe? Mãe, deixa para lá, não, é depois. Por falta de educação. Será que as mães estão merecendo isso? De jeito nenhum. Por isso, queridas mães, força, coragem. Eu não tenho o direito de falar em nome de vocês, mas reza. Eu vou dizer para você, vou aconselhar uma coisa para você também. Tem que educar e trabalhando com pulso firme para fazer a educação do filho da filha. Porque isso me machuca de ver uma mãe sofrendo por causa de um filho. Você sabe o que é? É muito triste, meus queridos. O filho pode fazer o que quiser. A filha pode fazer o que quiser. Mas a decepção vai ficar por quem? Para quem? Pela mãe e pelo pai. Às vezes, você cria uma criança, um filho ou uma filha, mas a dignidade não é você que está fazendo. Então, eu vou dizer para vocês, queridas mães, para sempre. Eu sei, vocês já sofreram muito e vocês estão aguentando. Eu estou rezando pelas mães que têm um filho na cadeia. Estou rezando pelas mães que têm um filho no hospital. Estou rezando pelas mães que têm um filho autista que está aguentando esse peso. Estou rezando pelas mães que têm um filho que não tem essa capacidade, a mente para aprender na escola. Eu estou rezando por uma mãe que está sofrendo com um filho acamado, que não consegue trocar roupa, que não consegue comer. Estou rezando pelas mães que já perderam um filho amado, um único filho. É como se fosse você perdeu a sua vida. Essa mãe está vivendo igual do que uma mãe morta. Eu estou rezando também pelas mães que estão recebendo decepções, humilhações na mão dos filhos. Eu estou rezando também pelas mães que estão ficando na casa sozinha, mas os filhos estão ficando em outras casas, abandonando a mãe. Porque se não fosse a sua mãe, hoje você não iria ficar de pé. Eu estou rezando para terminar por todas essas mães que estão dobrando os joelhos no chão, rezando pelos filhos. Por isso na paróquia nós temos o terço das mães que oram pelos filhos. É uma oração poderosa. Rezemos por cada filho, cada filha. E hoje, querido filho, querida filha, aproveitando esse momento para agradecer a sua mãe. Se por acaso
você ofendeu, você fez algo que machucou a sua mãe, tenha coragem de falar desculpa, mãe. Desculpa, eu pequei contra ti. Eu fiz algo que você não gostou, mas me perdoa. Com certeza, o coração da sua mãe vai ficar aberto para acolher o seu perdão. Não é somente hoje que você deveria fazer isso, porque hoje é o Dia das Mães, mas é todos os dias. Não um dia só que deveríamos celebrar o Dia das Mães, mas é 365 dias. Porque sem sua mãe, você não iria viver e também resistindo com a tempestade da vida. A todas as mães, queridas mulheres, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Assim seja. Amém.